Sob o sol escaldante da África, onde predadores rondam e as sombras se alongam, um tipo diferente de voo tem início. Eles não são os reis da caça, nem os cantores dos céus. São os guardiões silenciosos, a força invisível que impede a morte de dominar a vida. Esta é a história deles. Bem-vindo ao Pegadas Selvagens. Os limpadores silenciosos da África. Sob os vastos céus safira da África, onde o sol queima com força implacável e o horizonte ondula com o calor, uma cena silenciosa, porém poderosa, começa a se desenrolar. Esta é uma terra moldada pelo vento e pelo tempo, onde a vida nunca para. Aqui, a quietude é apenas uma pausa no ritmo eterno do nascimento, da luta e da morte. E nesse ciclo, existem criaturas que não caçam nem rugem, que não buscam os holofotes, mas sem elas, o equilíbrio desmoronaria. Bem acima da terra ressecada, formas de asas escuras deslizam em silêncio. Suas asas se estendem amplamente, como velas antigas captando ventos invisíveis. Montando as correntes térmicas com graça sem esforço, quase não batem as asas. Não é necessário. São os mestres dos céus, os abutres, sentinelas silenciosas da natureza selvagem. No chão escaldante abaixo, entre gramíneas douradas e a sombra das acácias, jaz o corpo imóvel de uma zebra. Antes uma criatura de movimento e listras, galopando pelas planícies em manadas, sua vida chegou a um fim silencioso. Mas mesmo na morte, ela cumpre seu papel. Aqui, nada é desperdiçado. Lá do alto, os primeiros a responder começam a chegar. Os abutres de Rüppel, de asas largas e olhos atentos, descem em espirais que se alargam no ar. Sua visão é tão aguçada que conseguem detectar uma carcaça a mais de 1 quilômetro de distância. Cada mergulho é calculado, cada descida precisa, mas não permanecem sozinhos por muito tempo. Logo surgem os abutres de cabeça branca, serenos e vigilantes. E depois, os gigantes do grupo, os imponentes abutres orelhudos, com seus bicos curvados e poderosa presença. Juntos, formam uma assembleia não de caos, mas de precisão. Um congresso silencioso de propósito e instinto, reunido não por acaso, mas por natureza. Aqui, não há confusão, apenas ordem, antiga, ensaiada e perfeita. Cada espécie cumpre um papel único. Os abutres orelhudos, os mais fortes, usam seus bicos maciços para rasgar o couro mais espesso. Uma vez aberta a superfície, os abutres de Rüppel, ágeis e persistentes, mergulham para alcançar os tecidos internos. Os abutres de cabeça branca, mais cautelosos, alimentam-se dos restos deixados pelos outros. Eles não são simples carniceiros, são especialistas, os cirurgiões da savana. Seus sistemas digestivos são verdadeiras maravilhas bioquímicas, capazes de neutralizar carne em decomposição, antraz, cólera e até raiva. Onde a doença prosperaria, os abutres purificam. Eles limpam a terra, interrompendo a propagação de enfermidades antes mesmo que comecem. Suas pernas longas os mantêm afastados da decomposição. Seus corpos leves e asas largas lhes permitem planar por centenas de quilômetros com o mínimo de esforço. E quando o banquete começa, a savana desperta, as penas se agitam, bicos se chocam, asas se movem, o silêncio dá lugar ao movimento, cabeças descem e sobem novamente em ritmo, um ritual antigo e ensaiado. Nenhum líder o comanda, nenhuma voz o narra, e ainda assim, tudo acontece em perfeita sincronia. Isto não é caos, é sabedoria escrita em seus ossos. Não muito longe dali, sob a sombra de uma acácia espinhosa, a próxima geração observa. Abutres jovens permanecem imóveis, olhos arregalados, corpos tensos. Eles ainda não participam do banquete. São alunos, observando, aprendendo, sentindo o cheiro do sangue, reconhecendo a hierarquia,
decifrando os movimentos dos adultos. Esta é sua primeira sala de aula, construída não com paredes e livros, mas com instinto, vento e sobrevivência. Para os abutres, a vida não se trata de dominação. Trata-se de dever, de equilíbrio, de serviço. Eles podem não ter o brilho e a glória dos predadores, mas seu papel não é menos nobre. Sem eles, as carcaças apodreceriam sob o calor, espalhando bactérias, contaminando a água, atraindo doenças. Sem eles, a cadeia alimentar vacilaria. O ritmo da vida se quebraria, e ainda assim, com frequência, os abutres são incompreendidos, temidos, até caçados. Mas eles não precisam da nossa compreensão, apenas do nosso espaço, do nosso respeito, para que possam continuar o trabalho que realizam desde o início da vida. Eles são os guardiões do equilíbrio, os coveiros silenciosos da natureza selvagem, a respiração entre os finais e os novos começos. E quando se erguem sob o brilho flamejante do sol da tarde, com as asas cintilando contra o céu, deixam para trás mais do que ossos limpos. Deixam um lembrete, uma verdade dita em silêncio. Na natureza, toda criatura tem seu papel. Pôr do sol no Serengeti. À medida que o sol africano se aproxima do horizonte, o céu se incendeia em tons de laranja, âmbar e carmesim. A luz dourada se derrama pelas vastas planícies do Serengeti, pintando a terra com cores quentes e sombras alongadas. O dia chega ao fim, mas para as criaturas da natureza selvagem, o ritmo da vida nunca pausa. Lá no alto, os abutres circulam uma última vez, completando seu dever sagrado e silencioso. O que antes era um corpo sem vida, agora jaz depurado e silencioso. Um esqueleto alvejado pelo sol, repousando sobre a terra como uma relíquia esquecida. Está intacto, livre da decomposição, purificado pelo trabalho dos mais diligentes guardiões da natureza. Aproveitando as correntes ascendentes, os abutres se erguem com facilidade rumo ao céu incandescente. Suas asas escuras se estendem amplamente, recortadas contra a luz enquanto sobem, leves e eternos. Este é o reino deles, o ar aberto, a caçada sem fim, o ciclo silencioso da morte e do renascimento. Mas entre os capins altos lá embaixo, outros olhos observam. Even more dangerous, however, are humans. Longline fishing vessels sweep the ocean with miles of baited hooks, claiming thousands of unintended victims. Sharks, dolphins, turtles, all caught, many killed. Sharks are finned, dismembered alive and discarded. The apex predators are vanishing, and with them the balance of the marine ecosystem. The Galapagos sharks, once kings of this underwater world, are dying silently. In 2017, the Chinese ship Fu Yuanyuling Nan'an 99 was intercepted with over 6,000 frozen sharks aboard, including endangered species and juveniles. Satellite-tagged whale sharks have disappeared without a trace. What was once pristine is now vulnerable. Poaching, industrial fishing, and climate change cast long shadows over this living Eden. Conservation efforts are growing, protected zones, marine reserves, and scientific tracking. But can they outpace billion-dollar industries powered by demand and disregard? Still, not all is lost. O vento muda. Ela levanta ligeiramente a cabeça, as narinas se dilatam. Ela sente o cheiro da carne, mas mais do que isso, sente o cheiro da oportunidade. A fome aguça seus sentidos e ela abaixa o corpo, encurtando a distância entre si e os carniceiros desprevenidos. Quando está a poucos metros, um único grito agudo corta o ar. O alerta de um abutre vigilante. Instantaneamente, asas batem com força. A poeira se levanta, penas voam, e o bando explode em voo. Mas nem todos conseguem escapar. Um abutre hesita. Apenas um instante de atraso. Com uma explosão de força bruta, a leoa avança. Seus músculos se contraem e se liberam num piscar de olhos, garras estendidas.
Ela ataca com precisão. Num turbilhão de garras e penas, o abutre é capturado. Seu voo termina antes mesmo de começar. Os outros gritam e se dispersam, recuando para os céus. Eles circulam com cautela, além do alcance, observando o drama que se desenrola abaixo. A leoa permanece sobre sua presa, respiração estável, olhos atentos. Ela reivindicou o retardatário, e agora se volta ao gnu. Com facilidade experiente, empurra o que os abutres já haviam consumido, encontrando os últimos pedaços intocados. Suas mandíbulas trabalham em silêncio. Isto é sobrevivência, nada mais. Acima, os abutres esperam. Eles são pacientes. Eles são eternos. Sabem que a leoa não ficará por muito tempo. Quando ela partir, eles voltarão. Porque na natureza selvagem, o trabalho dos abutres nunca está realmente terminado. Vida e aprendizado entre os abutres. A vida de um abutre não é fácil. Embora seu papel seja vital para o equilíbrio da natureza selvagem, o caminho até se tornar um mestre dos céus começa com fragilidade, paciência e uma perseverança silenciosa. À medida que a estação seca dá lugar aos meses mais frescos, uma mudança sutil percorre os céus africanos. Para os casais de abutres, este é um tempo de propósito. Juntos, iniciam um ritual ancestral, em busca de terrenos altos para a próxima geração. Eles escolhem locais fora do alcance do perigo, penhascos irregulares que se erguem como monumentos antigos, árvores imensas que tocam o céu e afloramentos rochosos onde predadores não ousam subir. Ali, começam a construir. Usando gravetos secos, tufos de capim e penas macias arrancadas do próprio peito, eles moldam um ninho, rústico, mas acolhedor. Um berço para a nova vida, pousado na beira do mundo. Logo, a fêmea deposita seu precioso tesouro, de 1 a 3 ovos, pálidos e salpicados com marcas suaves e misteriosas. São delicados, frágeis o bastante para racharem com um único toque descuidado. Mas esses não são pais descuidados. Tanto a mãe quanto o pai compartilham o dever sagrado da incubação, usando seus corpos largos e emplumados para proteger os ovos do sol escaldante, do vento cortante e dos olhos sempre atentos dos famintos. Durante quase 50 dias, eles esperam. E então, com suaves estalos e pequenos movimentos, pintinhos brancos e felpudos emergem, piscando diante do mundo. Suas penas macias oferecem pouca proteção. Seus corpos são pequenos e vulneráveis. Neste estágio, não conseguem ficar em pé, nem se alimentar, nem sobreviver sem o cuidado constante dos pais. E assim, os pais trabalham incansavelmente. Revezam-se para deixar o ninho, voando por vastas distâncias em busca de alimento, e retornam com o papo cheio de nutrientes. Com precisão cuidadosa, rasgam a carne em pedaços manejáveis, colocando-os delicadamente nos bicos escancarados dos filhotes. O tempo passa. Os filhotes crescem. Do ninho, observam. Estudam os movimentos dos pais. A inclinação da cabeça, a força de um bico curvado, a confiança das asas se abrindo ao vento. Começam a imitar. Primeiro, tentam se erguer sobre pernas trêmulas. Depois, batidas de asas desajeitadas, mais esperançosas do que eficazes. Mas cada movimento constrói força, equilíbrio, confiança. A cada dia, tornam-se mais ousados. E então, chega o momento que todo abutre deve enfrentar. O primeiro voo. Não é gracioso, não é grandioso. Começa com dúvida, com hesitação, com pulos vacilantes da borda do ninho até galhos próximos. Saltos curtos, planos desajeitados. Logo, aqueles primeiros voos vacilantes se transformam em jornadas imponentes. O que começa como um bater tímido de asas torna-se um planar majestoso pelos vastos céus do Serengeti. Suas asas se estendem amplamente, seus olhos se aguçam e seus corpos aprendem o ritmo das correntes térmicas e do vento. Eles começam a viajar, dezenas, depois centenas de quilômetros por dia, buscando, circulando, vasculhando. Já não são indefesos.
já não estão apenas aprendendo. Eles chegaram. Leva anos para que os abutres atinjam a maturidade plena, e ainda mais tempo para conquistarem seu lugar como anciãos dos céus. Mas uma vez que chegam lá, tornam-se insubstituíveis, limpando a terra, interrompendo doenças e restaurando o equilíbrio por onde passam. Eles não são apenas carniceiros, são guardiões do ecossistema, nascidos do vento. Reis dos céus, as águias, acima do Serenguete, acima das selvas, das montanhas e dos rios do mundo, acima até mesmo das nuvens, reina outro soberano, a águia, majestosa, destemida, inflexível. As águias não são apenas aves, são lendas gravadas no céu e na pedra, sussurradas através de mitos e estampadas nas bandeiras de impérios. Com asas que alcançam metros de envergadura, garras tão letais quanto punhais e olhos capazes de detectar um batimento cardíaco a mais de 1 quilômetro de distância, elas são as monarcas indiscutíveis dos céus. Em todos os continentes, seu domínio se estende vasto e soberano. Na copa densa e esmeralda da floresta tropical sul-americana, a arpia, uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do planeta, se move como um fantasma entre as folhas, com garras mais longas que as de um urso pardo, chegando a 13 centímetros. Ela não plana pelos céus abertos, mas desliza em silêncio entre os galhos emaranhados, seu penacho preto e branco desaparecendo na sombra. Ela espera, observa, escuta. Então, num borrão de penas e fúria, ataca. Macacos, preguiças, presas com poucos predadores, jamais percebem sua aproximação. Em segundos, a caçada termina. Não há segunda chance. A milhares de quilômetros de distância, sobre os penhascos acidentados e as vastas terras altas da Europa e da Ásia, a águia real cavalga o vento como uma tempestade alada. Com uma graça incomparável, ela circula em silêncio, observando a terra muito abaixo. Seus olhos, 8 vezes mais precisos que os de um ser humano, se fixam em um movimento, apenas um relance de pelo sobre a rocha, e então, como um raio caindo do céu, ela mergulha. Recolhendo as asas, despenca em direção à terra a mais de 240 km por hora. Nem mesmo presas grandes estão a salvo. Raposas, marmotas, até jovens cabras montesas, arrancadas de penhascos ou derrubadas de bordas pela força brutal do impacto. Aqui, a gravidade se transforma em arma. Mas a história da águia não se escreve apenas nas regiões mais remotas e selvagens. Ao longo dos rios, lagos e litorais da América do Norte, reina outro monarca, a águia careca. Com penas brancas coroando sua cabeça como um adorno real, ela observa as águas abaixo, imóvel, paciente, atenta. Um ondular, um lampejo prateado, e o silêncio se rompe. A águia mergulha. Num único movimento veloz, rompe a superfície, garras cortando a água como lâminas. Um peixe é capturado, escorrendo e contorcendo-se, erguido ao céu com facilidade. Mas o céu não é território sem disputa. Falcões de cauda vermelha, águias pescadoras e outras aves de rapina se erguem para desafiar a conquista. Duelos aéreos explodem em rajadas de gritos e penas. Um combate ancestral escrito entre as nuvens. A vitória nunca é garantida, e mesmo assim, a águia persiste. Sua força, precisão e pura presença cativam a imaginação humana há milênios. Desde os pássaros do trovão das lendas indígenas, até os estandartes dourados da Roma antiga, até os emblemas de nações modernas, a águia tornou-se mais do que um pássaro. É um símbolo de visão, domínio e liberdade. Uma criatura que não segue o vento, mas o comanda. A flecha do céu, o falcão peregrino. No vasto e silencioso vazio acima da terra, uma sombra fugaz corta o céu.
mais rápida que o pensamento, mais veloz que o trovão. É o falcão peregrino, a flecha do céu e a criatura mais rápida do planeta. Elegante, aerodinâmico, supremo. Seu corpo é uma obra-prima da engenharia natural. Asas longas e pontiagudas cortam o ar como lâminas. Uma estrutura compacta e musculosa canaliza força e precisão. Cada pena, cada osso é moldado para a velocidade. Em voo nivelado, ele já é veloz. Mas em mergulho, torna-se imparável. Recolhendo as asas, o falcão despenca rumo à terra em uma queda livre e controlada, alcançando impressionantes 390 km por hora. Mais rápido que um carro de Fórmula 1, mais rápido que um trem-bala. A essa velocidade, até o som fica para trás. Mas velocidade sozinha não basta, e os olhos do falcão peregrino estão entre os mais avançados de todo o reino animal. 8 vezes mais precisos que os humanos, permitem que ele aviste uma presa, como um pombo, a mais de 3 quilômetros de distância. E quando chega o momento certo, o falcão se torna uma força da natureza. Bem acima de um campo ensolarado, um pombo voa, alheio ao perigo que o espreita lá no alto. O falcão paira em silêncio, observando, calculando, seu olhar travado como um sistema de mira. Então, movimento. As asas se fecham, o corpo despenca. Um raio de fúria emplumada corta o ar. Não há aviso, não há segunda chance, apenas o impacto. Com um único golpe destruidor, o falcão derruba sua presa do céu. Precisão, perfeição. A caçada termina num instante, rápida, limpa e absoluta. Mas mesmo no auge de sua habilidade, o falcão peregrino não é intocável. Nos céus disputados, ele divide o espaço com aves de rapina maiores e mais fortes. Águias, gaviões, milhafres, todos competindo pela mesma presa, pelo mesmo território, pela mesma sobrevivência. Nesses momentos, velocidade bruta não é suficiente. O falcão precisa ser um estrategista, desviando-se e esquivando, economizando energia, esperando o momento certo. Nem sempre domina, mas sempre persiste, porque na natureza, a grandeza não é definida apenas pelo tamanho ou pela força bruta. Ela é forjada por habilidade, adaptação e uma vontade inabalável de sobreviver. E na arte da caça, nenhuma criatura traça uma linha mais limpa pelo céu do que o falcão peregrino. A flecha viva, para sempre em voo. E assim, sob céus infinitos e sobre planícies selvagens sussurrantes, as asas dos abutres, águias e falcões ainda escrevem histórias no vento. Eles não pedem nada, mas oferecem equilíbrio, beleza e fôlego ao mundo. Não nos esqueçamos deles, esses guardiões silenciosos, esses reis do ar, essas flechas do céu. Pois em cada sombra que projetam, a natureza relembra como resistir. E como voar. Se esta jornada tocou você, te inspirou ou fez com que você enxergasse o céu de uma maneira diferente, não esqueça de curtir, se inscrever e nos acompanhar para mais histórias não contadas da vida selvagem. A Terra ainda tem muito a revelar.